Pré-tortura. Ana Beatriz. Vamos lá, risco de pobreza. Vamos lá, risco de pobreza. Esse índice chamado risco de pobreza serve para os países da União Europeia avaliar quantas pessoas estão excluídas do ponto de vista social. Ele serve, e esse risco de pobreza ele serve justamente para avaliar o nível de desigualdade, de quantas pessoas estão excluídas do ponto de vista social dentro dos países da União Europeia. Uma das medidas da União Europeia é tentar diminuir ao máximo a porcentagem de pessoas que estão dentro do risco de pobreza. Né? E aqui vai citar um monte de indicador, né? Tem os países que apresentam maior quantidade de pessoas dentro do risco de pobreza, né? Fala de 2 dados. De início fala da questão de 2016 para 2010, né? Que aumentou 0,4% aí a quantidade de pessoas que se enquadram dentro do risco de pobreza dentro da União Europeia, certo? Aqui os dados comparando. Aí em seguida diz, os países que apresentam maior porcentagem, né? Dentro do risco de pobreza são justamente os países que estão mais a leste, né, na porção a leste, a maior parte deles, do continente europeu e dentro, na verdade, da União Europeia, que seriam Bulgária, que apresenta 40,4% da sua população dentro do risco de pobreza, que ganha menos de 60% da renda nacional, Romênia, com 38,8%, e Grécia, com 35,6%. E também, né, tem aqueles países que apresentam menor porcentagem, tipo assim, que não tem tantos problemas relacionados a isso, né, ao risco de pobreza, que a menor porcentagem a gente vai encontrar dentro da República Tcheca, 13,3%, na Finlândia, 16,6%, e Dinamarca e Países Baixos. Dinamarca com 16,7% e na Holanda com 16,7%. Uma das metas que o livro vai abordar aqui é justamente isso, tentar reduzir aí ao máximo de pessoas que vivem dentro do risco de pobreza de cada país da União Europeia. Uma das metas atuais é garantir que 75% de emprego, o emprego, na verdade, é o próximo tópico. O emprego é uma das coisas que mais conta nessa questão do risco de pobreza, porque se refere à quantidade de pessoas que ganham aí menos do que 60% da renda média nacional. Então, o emprego é altamente decisivo para isso. Entre as médias atuais da União Europeia, está garantir uma taxa de 75% de emprego na faixa entre 20 e 64 anos, que é a população que mais trabalha, economicamente ativa. E tirar pelo menos 20 milhões de pessoas dessa situação de pobreza e de exclusão social, ou seja, desse risco de pobreza, né? Que ganha menos de 60% da renda mensal nacional. Alguma dúvida? Agora, eu vou falar de desemprego por quê? Porque desemprego tem tudo a ver com isso, né? Com a exclusão social, com a renda das pessoas e essas pessoas, consequentemente, que vivem dentro do risco de pobreza. Então, o desemprego é um forte problema, é um problema que agrava o risco de pobreza e, consequentemente, exclusão social, que se refere basicamente à mesma coisa, né? Risco de pobreza são geralmente pessoas que estão excluídas do ponto de vista social. E vai trazer mais dados para vocês, né? 2018 e tal, tararã. Agora, em relação ao desemprego na União Europeia. Vai falar em relação à crise, né? Que começou nos Estados Unidos em 2008 e que abalou a estrutura de alguns países europeus, mas vai dizer também que abalou de forma meio que desigual, porque alguns países da Europa, eles conseguiram se manter e outros não, tiveram sua estrutura econômica totalmente abalada por causa dessa crise que começou nos Estados Unidos e invadiu também os países europeus. Então, de 2008 a 2013, a crise ela chega na Europa, começa nos Estados Unidos, chega na Europa. Em 2014 é que alguns países vão começar a se reerguer. Vou mostrar já já isso aí. Os dados que tem aqui é em relação a quais são as populações que mais sofrem com essa questão do desemprego, né? Aí aqui tem, as parcelas mais atingidas são jovens, né? E pessoas menos qualificadas. Que trabalham, trabalhadores menos qualificados, ou seja, que não detêm aí uma grande qualificação profissional. Então, são as pessoas que mais sofrem em relação ao desemprego. Jovem e pessoas menos qualificadas. E aqui vamos de mais índices, né? Mais porcentagem, a população tal. Não vou ler isso. Também tem a questão da educação, né? Que são os principais que estão mais sofrendo com isso. Que o quê, Ricardo? Tem a questão também da industrialização, que os trabalhadores estão sendo substituídos pelas máquinas. Pelas máquinas também gera desemprego. Estão sendo prejudicadas. Exatamente, também tem isso aí. A automação industrial também gera desemprego. Além, né, dessa crise que iniciou, que já é mais um outro fator. Então, aqui vai dizer que atingiu a Europa maciça de 2008 a 2013, gerou altas taxas de desemprego. A partir de 2014, começa o processo de recuperação econômica de alguns países.
essa recuperação, ocorreu uma redução dessas taxas de desemprego, que se aproximavam em 2018 aos patamares já iniciais anteriores, na verdade, a 2008. Então, a partir de 2014, alguns países da Europa já começam a se recuperar e a voltar ali aos seus indicadores de níveis de emprego, na verdade, antes da crise. Todavia, é importante salientar que as taxas de desemprego entre as diversas economias da União Europeia variam. O que significa, pode grifar no livro de vocês isso aí, os efeitos da crise eles foram sentidos de forma desigual. Como eu falei, alguns países eles tiveram eles passaram por uma crise mais forte e outros não tanto. Exemplo de países que sofreram bastante com essa crise aí, que começou nos Estados Unidos em 2008. Os pigs, quer dizer porcos, realmente criou-se essa denominação pejorativa para explicar os países que mais sofreram com essa crise aí de 2008 a 2013. Pigs seriam Portugal, Itália, Grécia, Irlanda, República da Irlanda e... Teve outro? Ou não? Irlanda, Itália... Não lembro se teve outro agora. Mas, enfim, é a sigla desses países. Deixa eu lembrar aqui, colocar aqui. Ver se eu estou esquecendo alguns. PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Não, falei todos. Portugal, que é as iniciais, no caso desses países aqui. Portugal, Itália, Irlanda, que é a República da Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países começaram a ser chamados de PIGs nesse período aí da crise agora, né, que aconteceu recentemente, por causa que foram os países que mais sofreram, né, mais fragilizados, na verdade, com essa crise. Deixa eu tirar esse aqui que eu coloquei, nem mostrei. Já outros, como por exemplo a Alemanha, a Rússia, como a Mariana falou, né, a parte europeia, França, Holanda, Bélgica, outros países eles não vivenciaram a crise da mesma forma. Foi sentida de modo desigual. Políticas regionais. Essas políticas regionais são o quê? São medidas que a União Europeia vem tentando promover dentro do bloco para, de certa forma, aumentar ali as condições de vida da população, melhorar o padrão de vida de cada país. E, consequentemente, tem a ver também com a economia. Dentro da União Europeia, são desenvolvidas políticas regionais, com objetivo regional, por quê? Porque é dentro da região da União Europeia, com o objetivo de promover o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo dos países que são menos desenvolvidos, ou seja, daqueles países, principalmente da parte leste do bloco. Com isso, busca-se reduzir as disparidades econômicas, ou seja, as diferenças econômicas e sociais dentro do bloco. Tá? Todas as políticas são regidas pela Comissão Europeia. Existe uma Comissão Europeia especificamente para essas políticas, para criar as políticas e implantar as políticas públicas e econômicas dentro do bloco. Em 2010, as políticas regionais implantadas na União Europeia estabeleceram alguns objetivos a serem alcançados até 2020, ou seja, até esse ano. Quais são esses objetivos que devem ser alcançados até o ano de 2020? Exemplo, garantir que 75% das pessoas entre 20 e 64 anos, né, população economicamente ativa, grande parte das pessoas que trabalham estão entre essa faixa aí. Então, garantir que 75% dessas pessoas estejam empregadas, né, trabalhando. De certa forma, isso diminui o risco de pobreza, diminui a quantidade de pessoas que vivem em situações precárias dentro do bloco. Investir 3% do PIB, ou seja, da economia desses países, da União Europeia, né, da União Europeia todinha, em inovação e tecnologia, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentar a produção de energias renováveis, diminuir as taxas de abandono escolar e combater a pobreza e a exclusão social. Então, essas são medidas que o bloco planeja fazer até esse ano de 2020. Vamos ver se eles vão conseguir. E os países que mais recebem auxílio financeiro, né? São quais? Os países da União Europeia que mais recebem. Tá alguma galera aí dos PIGs, né? Portugal está dentro, Irlanda está dentro, Grécia está dentro, e outros como Chipre, Romênia e Hungria, né? Que são países também menos desenvolvidos do bloco. Eles recebem mais apoio, por quê? Porque, na verdade, uma das medidas da União Europeia é tentar promover tentar igualar ali a economia desses países, para mostrar realmente que a União Europeia é um bloco formado somente por economias bastante desenvolvidas,
Então, ele fica tentando montar algumas políticas para promover uma igualdade ali entre esses países. Adesão à União Europeia. Como é que você entra dentro do bloco? É fácil entrar dentro da União Europeia? É fácil ser um membro pleno, efetivo do bloco? E aí, quem foi que apresentou essa parte no seminário? Eu. Diógenes. E aí, Diógenes, é fácil entrar dentro do bloco? Não. Não, né? E tem alguns requisitos, né, mínimos aí que o país ele tem que ter. Ele tem que ter alguns requisitos aí, que são essenciais. Por exemplo, o país tem que ser um país democrático, tem que ter um regime democrático, político democrático, isso é um dos. Geralmente tem que ser um país também com uma economia em ascensão, em desenvolvimento. Um país que não tenha envolvimento com guerras, com conflitos, também é outra coisa. Não sei se o livro aborda, mas também é outra coisa que eles avaliam. Enfim, vamos olhar. Então, a adesão à União Europeia. Como eu já falei, não é algo fácil, você não entra dentro da União Europeia. O país, para tentar ingressar na União Europeia, ele tem que seguir alguns pré-requisitos, ele tem que desempenhar algumas características que são extremamente importantes para fazer parte da União Europeia. Eu não sei se o livro aborda a questão da Turquia, né? A Turquia é um dos países que tenta, faz um tempo já, entrar dentro da União Europeia e eles não conseguiram ainda. E um dos fatos é que é um país que não apresenta um regime tão democrático e é uma área ali de grande, intenso fluxo de pessoas que saem do Oriente Médio para a Europa. Então, meio que é uma porta de entrada para a Europa. Também tem isso. Né? E é um país que meio tem algumas tretazinhas com alguns países da Europa. E por isso que eles não conseguiram ainda. Complexo. E vamos lá, tem que atender 3 condições para entrar dentro do bloco. Quais são essas condições básicas que você tem que ter para poder entrar? Apresentar um desenvolvimento econômico, né? Tem que ser um país aí com crescente desenvolvimento econômico, manter um regime político democrático. E a outra coisa que eu não tinha falado é a questão dos direitos humanos. Isso é um fato. Todo país que deseja entrar dentro da União Europeia, ele tem que sim, né, respeitar todos os direitos humanos. E a legislação do bloco. Né, tudo que existe de política dentro do bloco, de regras dentro do bloco, o país que deseja entrar, ele tem que acatar, ele tem que fazer parte daquilo ali. Direitos humanos entra o quê, hein? Dentro de direitos humanos. Seria um país que respeita os direitos humanos, para vocês? Libera a liberdade, direito de trabalhador, Direito à saúde. saúde, educação básica. Isso, perfeito. A segurança, meus direitos políticos, minha liberdade também religiosa, né? A minha orientação sexual, tudo isso entra em direitos humanos. É o meu direito enquanto humano. Hã? Liberdade de expressão. Expressão, extremamente essencial, que entra nessa parte também de democracia, né? É crucial para ser uma democracia. Enfim. Então, para ingressar, para que os países ingressem, devem apresentar uma candidatura. Todo país que deseja ingressar dentro do bloco tem que apresentar essa candidatura. Lembrando que, ao se candidatar, o país já tem que ter aqueles 3 recursos básicos ali, né? Democracia, respeitar os direitos humanos, fazer parte ali, colaborar de certa forma para todas as regras do bloco e manter um bom nível de desenvolvimento econômico. Então, para isso, eles têm que se candidatar. É a Comissão Europeia o órgão responsável também por isso, cabe à Comissão Europeia, da União Europeia, avaliar todas as condições se são atendidas ou não, se eles seguem ou não aqueles parâmetros básicos ali para ingressar dentro do bloco. Então, a Comissão Europeia ela vai avaliar isso aí. Além da Comissão Europeia também para praticar, fazer parte das políticas regionais do bloco, ela também avalia se caso um país aí queira entrar dentro do bloco, né? Então, ela vai avaliar, será que tal país ele tem condições mínimas para isso? Será que ele está apresentando aqueles fatores ali, desenvolvimento econômico, né? Se ele respeita as liberdades individuais das pessoas, os direitos humanos? Será que ele realmente vai ser um país que vai seguir as regras do nosso bloco? Será que o histórico desse país revela isso para a gente? Esse país está envolvido em algum conflito? Será que é um conflito interno, um conflito externo? Que conflitos são esses? Será que esse país que está querendo entrar dentro do bloco, ele já tem um conflito com um país do bloco? Isso pode acontecer. Se por acaso tal país que deseja entrar dentro da União Europeia, ele já tem um certo treta, um certo conflito com algum país que faz parte, possivelmente ele não vai entrar, ele não vai ingressar, né? Porque aí ele já vai entrar dentro de um bloco que
tenta integrar os países ao máximo. Então, e uma das coisas que a União Europeia ela planeja fazer é montar um sistema único de defesa. Então, você não vai entrar dentro de um bloco desse se você tem uma treta com um desses países que fazem parte desse bloco, né? Uma das coisas seria essa também. Então, será que esse país ele tem tudo isso para ingressar dentro do bloco? Então, a comissão ela vai avaliar isso, a Comissão Europeia avalia isso. Caso a comissão dê um parecer favorável, peraí, ele realmente atende a todos esses pré-requisitos. E agora eles vão fazer o quê? Abrem-se negociações com o governo do país candidato que deseja entrar e o Conselho da União Europeia, que demora, em geral, alguns anos para serem concluídas. Então, esse processo começa inicialmente com as características básicas, né? Tipo, a Comissão da Europa, a Comissão Europeia, da União Europeia, ela vai avaliar, será que esse país ele atende aos pré-requisitos? Ah, atende. Se atende, ótimo. Aí, no caso, ele já fez a candidatura, né? Fez a candidatura para ingressar. Então, vai entrar agora em concílio, em acordo, em diálogo com o Conselho da União Europeia. Esse diálogo entre o governo do país que quer entrar e a União Europeia, o Conselho da União Europeia, demora bastante para acontecer. Por quê? Porque a União Europeia ela tem que avaliar, pelo menos num período de alguns anos, como é que está acontecendo a dinâmica nesse país, como é que está a economia desse país, como é que eles conseguem reger o território nacional, como é que eles lidam com questões sociais, né? Como é que está a condição de vida nesse país. Tudo isso o Conselho da União Europeia ela vai avaliar no decorrer de alguns anos, para poder aquele país ingressar. Isso não acontece só com a União Europeia, viu? Quando um país quer entrar no Mercosul, por exemplo, ele também passa por uma série de diálogos aí com o pessoal, né, responsável pelo setor de ingresso ali dentro do bloco. Isso acontece com o Mercosul também. No caso, a Venezuela, que ingressou em 2012. Desde 2006, salvo engano, estava tentando entrar dentro do bloco. Então, foi um processo muito longo. Assim também ocorre com a União Europeia. Demora alguns anos para poder esse país entrar. Por quê? Porque o bloco ele precisa analisar as condições daquele país. Então, demora algum tempo para isso acontecer. Não é do nada que ele vai dizer, realmente está em condições de entrar. Não é assim. Então, tem aí uns certos anos para que isso ocorra. Então, a segunda etapa seria essa, a etapa do diálogo, da observação daquele país por parte do Conselho da União Europeia. Aí aqui vai citar alguns casos específicos de alguns países, né? Em 2018, Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Turquia estavam em processo de avaliação pela União Europeia. Avaliação, ou seja, esse processo de ver se esse país ele pode entrar ou não. Bósnia e Herzegovina e Kosovo eram países com interesse em aderir à União Europeia, mas não conseguiam atender às regulamentações necessárias. Ou seja, eles não tinham isso aqui, regulamentações necessárias. Possivelmente eles talvez não tenham um desenvolvimento econômico em ascensão, ou não apresentam um regime político democrático que respeite os direitos humanos das pessoas. Eu fui redundante agora. E talvez, né, não aceite aí, não entre em comunhão com alguma política do bloco.